alguém ligado à imprensa, seja nacional, seja regional, para nos comentar as notícias do passado fim de semana. Mal saídos do fim de semana, Aurélio Bentes Bravo, muito bom dia. Quais foram as notícias que mereceram a sua particular atenção? Já sei que não teve muito tempo para ler atentamente os jornais, claro. Não é? Mas dá-me ideia que a mais chocante é de facto aquele incêndio do lar de idosos do Sagrado Coração de Maria, que nos faz pensar, principalmente no Ano Internacional do Idoso, faz-nos pensar da segurança dos lares neste país e, portanto, uma situação preocupante. Aliás, nem de propósito, hoje, na edição do jornal 24 Horas, o Ministro do Trabalho e da Solidariedade, Ferro Rodrigues, que aliás foi nosso convidado na semana passada e com o qual falámos justamente da questão dos lares de idosos, decreta guerra aos lares de idosos sem condições. Portanto, parece que vai apertar ainda mais o cerco para denunciar os lares, denunciar e fechar os lares de idosos que não oferecem as mínimas condições. Condições de negligência que depois permitem situações destas, como a que ocorreu este fim de semana e que matou idosos. Mais alguma notícia mereceu destaque este fim de semana? Talvez aquela questão do Nino Vieira e de saber, portanto, a situação dele, que naturalmente também é preocupante, dado que é um problema de direito internacional e, portanto, a vida dele está em perigo para todos os efeitos e penso que o bom senso prevalecerá, portanto, em relação à vida dele ser, pelo menos, salvaguardada e ser julgado num tribunal, como deve ser. Elementos da Junta Militar da Guiné-Bissau, como sabes, estão em Portugal e certamente que esta questão também está a ser abordada, não é? Mas não é muito claro que eles deixem a justiça, de facto, internacional atuar. E quanto a Porto Alegre, é assim, o senhor está ligado ao Fonte Nova, que é um semanário de Porto Alegre fundado em 1984 e que julgo que vem na sequência de uma revista cultural. E em relação ao Porto Alegre, alguma coisa ocorreu em especial durante este fim de semana e daqui a pouco falaremos do Fonte Nova, do jornal. Sim, o mais interessante é justamente a recepção dos kosovares. Tivemos lá também a nossa cota de 52 kosovares que estamos agora muito preocupados em integrar. Portanto, e que tenham uma vida, enfim, mais feliz do que tiveram até agora, que foi bem preocupante. É claro que eles estão aqui em Portugal já em diversos pontos do país, mas sempre com vontade de regressarem ao Kosovo, evidente. não é? Não, isso parece-me ser geral, o sentimento deles é voltar, todavia querem também integrar-se agora, naturalmente, e estão a fazê-lo já, no nosso caso. Todo este conversa, isto hoje é assim, se pode perder tempo, Aurélio. Você foi o nosso primeiro convidado para me dar conta das notícias que este fim de semana terão despertado um pouco a sua atenção. Está ligado ao Fonte Nova, que é um semanário da região de Porto Alegre. Julgo saber que este semanário surge na sequência de uma revista cultural que entretanto desapareceu, não foi? Sim, foi uma revista que houve até 81 e depois ficámos... Era a Cidade. A Cidade, exatamente. Que reunia uma série de pessoas com qualidade, com nível, que escreviam na revista, que acabou e que, entretanto, naturalmente, algumas dessas colaborações foram recuperadas para o semanário. Exatamente, foram recuperadas para esse semanário e, naturalmente, havia a intenção e a ideia de se passar à parte, digamos, do cotidiano, de contar a história do cotidiano, que é o que nos movia na altura. Neste momento, quais são assim, os objetivos editoriais do semanário? Fundamentalmente, contar, como digo, o dia-a-dia, a história da nossa região, porque o jornal é um pouco... é todo o distrito, cobre o distrito todo. Portanto, esse é o objetivo principal e, naturalmente, a defesa de todos os valores que temos na região. Quais são os problemas com que enfrentam a região, que enfrenta a região de Porto Alegre? A região de Porto Alegre tem vários problemas. Eu não gosto muito daquele discurso miserabilista, mas tem, de facto, e nós aqui gostamos de falar pela perspectiva deste país, não é? Mas também tem coisas boas, pelo facto destas coisas más, digamos assim, tem muito pouca gente, é logo a principal dificuldade. É o distrito mais rarefeito, é o mais envelhecido também e até o mais... Mas vamos saber, por exemplo, Porto Alegre não sofreu muito com a imigração, portanto as pessoas migraram para outros centros urbanos, exatamente, não é? Só a parte do norte do distrito é que começa a sofrer com a imigração. Mas provavelmente Porto Alegre não tem imigração. Só para os grandes centros, como aliás é típico das cidades do interior. Portanto, não serão esses portugueses que estão longe da terra natal e que matam saudades através de um semanário ou de um jornal diário que lhe compram o jornal. Portanto, como é que sobrevive o Fonte Nova? Ao invés do que é normal... Agora mostra-me o jornal, por favor. Sim. Ao invés do que é normal neste tipo de jornais regionais, isto é um jornal de banca, muito menos de assinatura. Normalmente estes jornais são de assinatura, justamente por isso. Exatamente. Este não, é um jornal de banca que lhe dá uma certa vivacidade, uma certa atividade. Portanto, é um jornal que se vende na banca, é muito menos de assinatura. 68% penso eu que 68% será custeado pela publicidade, não é? Publicidade da região, claro. Agora é assim, o Fonte Nova não é apenas a única publicação que sai de uma empresa, portanto julgo saber que a dado momento também entraram na rádio local.
Sol. tivemos um Alvará, da rádio mais potente, temos outro... Mas ainda estão nessa rádio? Não, a rádio entretanto saímos, houve então, porquê? uma alteração. Digamos que foi um sonho demasiado, talvez, irrealista, utópico, era muita gente e aquilo em termos de empresa era difícil de gerir. Pronto, saímos por isso, mas entretanto fundámos outros jornais. Temos um jornal neste momento, o Jornal de Nisa, que é um outro semanário regional. Mais uma terra do Alentejo? E esse sim, com uma componente de imigração bastante mais forte, já mais próximo do Fundão. O Jornal do Fundão, por exemplo, é uma referência no que diz respeito aos imigrantes. E temos uma tentativa que também parou agora, porque de facto foi um pouco arrojada talvez, que foi um semanário desportivo. Pronto, um pouco na linha da imprensa desportiva, que enxameia um pouco agora a comunicação. O jornal A Bola é o mais lido, por exemplo, os portugueses que estão lá fora, não é? Sim, e cá sim. dentro também, não é? É a Bíblia. Exato. E em relação a outro tipo de edições, por exemplo, julgo saber que também editam postais antigos Exato. de Porto Alegre. Portanto, procuram valorizar o património de Porto Alegre Sim, dessa forma? É uma preocupação grande, dado que temos até a maior base de dados, talvez, de imagens antigas de Porto Alegre. Temos uns milhares muito largos de imagens digitalizadas, não temos nada físico, é tudo digitalizado. E procuramos com isso, de alguma forma, começar uma espécie de museu icónico da imagem, antiga e recente. Nesta edição, que será a última edição do Fonte Nova, logo na capa, logo na primeira página, temos notícia dos refugiados kosovares que estão em Porto Alegre. Falámos assim muito ao de leve no início do programa, mas entretanto estivemos 1h30 sem estar em contacto com os nossos telespectadores. Como é que eles foram recebidos pela comunidade? Foram obviamente recebidos, nós somos hospitaleiros, se calhar não somos só nós, mas nós somos hospitaleiros. As autoridades receberam com todas portanto, as comunidades, eles estão instalados no Instituto Português da Juventude. Agora parece-me que o único problema que existe com estes refugiados é dar-lhes ocupação durante o dia, não é? É essa a principal preocupação que me parece que está a ser resolvida. As entidades têm um programa vasto para ocupar as crianças. Já há, tanto quanto eu sei, emprego, há uns já a trabalhar, o que é bastante bom na Câmara, acho que na Câmara Municipal. Há, inclusive, isto prova a integração, já há alguns namoricos, o que prova, de facto, que eles estão a ser integrados. Com portugueses. Neste caso, com alentejanos também. Exatamente, alentejanos. Portanto, está a ver que a integração namoricos é plena. no Alentejo demora mais tempo. São mais lentos, temos que ir devagarinho. Ainda não deram um beijo, certamente. Estou a brincar.